Removendo Máscaras, capítulo 7. A máscara da frieza ou da falta de perdão. Alguns escondem-se atrás da máscara da frieza. É uma máscara grossa, escamosa e impenetrável. Por baixo dela guardamos sentimentos feios e o fazemos a título de nos proteger da curiosidade alheia. Damos o nome dessa máscara de reserva. Na verdade, muitas vezes somos um sarcófago, um túmulo existencial. Não abrimos, não compartilhamos nada da nossa intimidade, dos pensamentos, dos desejos, não confessamos os pecados, não compartilhamos os sentimentos secretos, não dividimos a carga com ninguém, não destrancamos a câmara de horror do nosso coração. Guardamos as 7 chaves os porões da memória e escondemos com muito cuidado o entulho que acumulamos no coração. Nos isolamos e nos trancamos dentro de uma caverna existencial, temendo a rejeição caso venha a saber quem de fato somos. Formamos a ideia de que jamais seremos aceitos e amados se as pessoas nos conhecerem realmente. Mas destaca-se a ideia de que para sermos amados e aceitos precisamos ser perfeitos, e isso é uma mentira. A máscara da frieza nos leva ao isolamento. As pessoas tornam-se uma ameaça para nós. Sentimos medo da intimidade. Protegemo-nos e escondemos-nos atrás da máscara da privacidade. Ao mesmo tempo, deixamos de socorrer o próximo, de levar as cargas uns dos outros, de chorarmos juntos e nos alegrarmos uns com os outros. Essa máscara nos torna antissociais. Frequentamos lugares públicos, cruzamos os corredores ladeados pela multidão e atravessamos as passarelas iluminadas por muitos olhares, mas não nos damos a conhecer. Permanecemos incógnitos e misteriosos no meio da multidão. Não permitimos que ninguém se aproxime a ponto de ver o que está dentro do nosso coração. Temos medo de que nos vejam como de fato somos. Preferimos o conforto da superficialidade. Sentimos-nos mais seguros com a máscara da mentira e da frieza impenetrável. A máscara da frieza endurece o coração também para o perdão. Perdoar não é uma tarefa fácil. É mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. C.S. Lewis disse que é fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Há muitas pessoas esmagadas sobre o peso avassalador da mágoa, carregam no peito rios cautelosos de ressentimento e são arrastados pelos dilúvios do ódio. São tão perturbadas pela amargura que contaminam aqueles que vivem ao seu redor. São prisioneiras de seus sentimentos tempestuosos. Quem não se abre para o perdão fecha-se para a própria vida. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar, não pode ofertar e nem pode receber perdão. Thomas Watson disse que a pessoa pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não crer. Se não bastasse a perda da bem-aventurança eterna, quem não perdoa não tem qualidade de vida do lado de cada sepultura. Quem não perdoa é atormentado pelos flageladores. Quem não perdoa adoece e torna-se escravo dos seus próprios sentimentos. Vivi esse drama no ano de 1982. O meu irmão Hermes foi assassinado aos 27 anos de forma cruel e impiedosa pelo primo de sua mulher. Foi o golpe mais doloroso que já senti na vida. Foi uma dor que me deixou atordoado. Ao receber a notícia, fiquei sem voz, sem ar, sem chão debaixo dos pés. Minha alma contorceu-se de dores. A minha carne tremia, tomada pelo desespero. Os meus olhos inundaram-se de lágrimas. Foi como um soco no meu estômago. Mas no auge da minha dor, quando recobrei os sentimentos, a primeira palavra que Deus colocou nos meus lábios foi: eu perdoo o assassino do meu irmão. Na verdade, eu não tinha outra opção. Perdoava ou adoecia. Perdoava ou me enterraria vivo na cova da amargura. Perdoava ou colocaria uma máscara de frieza, fingindo ser quem eu não sou.
Eu trabalho há mais de 20 anos no Ministério de Aconselhamento Pastoral. Viajo pelo Brasil e pelo mundo conversando com pessoas aflitas, feridas e torturadas pela mágoa. Pessoas que nunca se libertaram das reminiscências amarguras, nunca sacudiram o jugo dos traumas e dos abusos sofridos na infância, e que se culpam e se flagelam por jamais abrir o coração para perdoar os seus ofensores e nem perdoarem a si mesmas. O perdão não é uma questão de sentimento, mas de atitude. Não temos opção. Perdoar é viver ou não perdoar e morrer. A obediência precede ao desejo. A fé antecede a emoção. A Bíblia nos ensina a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão de Deus por nós é imenso, incondicional e constante. Perdão não é fuga do problema. O silêncio não é a voz do perdão e nem o tempo cura as feridas do passado. Perdão implica em confronto. É mais fácil fugir ou sepultar os problemas vivos. É mais fácil camuflar ou jogar os problemas debaixo do tapete. Escamotear a verdade não apenas adia o problema, mas também o agrava. Esconder-se atrás das grossas máscaras da frieza não é atitude sensata e nem eficaz. O ensino de Jesus é meridianamente claro sobre essa matéria. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso está em Lucas 17:3. O perdão é ilimitado e incondicional. Jesus disse: se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e dizer estou arrependido, perdoe-lhe. O apóstolo Pedro, procurando entender a matemática de Cristo sobre o perdão, assim se expressa. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa passagem está em Mateus 18, do 21 e 22. O perdão que devemos oferecer é ilimitado, porque o perdão que recebemos de Deus também é sem limites. Em Mateus 18, do 23 ao 35, Jesus contou a parábola do credor incompassivo. Esse foi o texto que mais me ajudou a entender o perdão. Um homem devia 10.000 talentos ao seu senhor. Era uma dívida impagável. Um talento era uma medida de peso que variava entre 26 e 36 quilos. Era usada apenas para pesar metais preciosos. Assim, 10.000 talentos eram 260 ou 360 mil quilos de um metal precioso. Todos os impostos da nação de Israel durante um ano eram 800 talentos. Portanto, 10.000 talentos correspondiam aos impostos da nação durante 12 anos e 5 meses. Para termos uma ideia, um trabalhador ganha 1 denário por dia. Para uma pessoa ganhar 10.000 talentos, ele precisaria trabalhar 150.000 dias. Assim, aquele homem tinha uma dívida impagável. Esse é o perdão que recebemos de Deus, ilimitado. Mas o mesmo homem que recebeu tão imenso perdão não teve misericórdia do seu conservo, que lhe devia 100 denários. 100 denários é o salário de 3 meses e 10 dias de trabalho. 100 denários é 600.000 vezes menor do que 10.000 denários. Se não compreendermos a grandeza do perdão que recebemos, jamais nos abriremos para perdoar os nossos ofensores. O perdão está além da capacidade natural do homem. Nós perdoamos não porque temos uma boa índole, ou somos educados, ou possuímos um coração brando, e sim porque o perdão é uma atitude supra-humana, é a expressão da graça de Deus em nossa vida. Quando os discípulos ouviram Jesus falar sobre o perdão ilimitado, disseram-lhe: Senhor, aumenta a nossa fé. Só Deus pode nos capacitar a perdoar.
Só Deus pode nos ensinar a perdoar. O perdão é obra de Deus em nós. O perdão é resultado da nova vida que recebemos em Cristo, porque somos o povo escolhido, santo e amado de Deus. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Em Cristo temos um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Nós precisamos nos despojar das desavenças, maledicências, iras, mágoas e ressentimentos que marcaram a nossa vida passada, como roupas sujas e impróprias. Agora devemos nos revestir de outras virtudes, como compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. O perdão é uma necessidade básica para uma vida física e emocional saudável. Quem não perdoa é flagelado pelos algozes da consciência. Em Mateus 18:34 diz isso. Quem não perdoa adoece. Está em Tiago 5,16. A mágoa congelada nos destrói por dentro. Ela é como soda cáustica que a tudo corrói. A mágoa não tratada e não curada é uma fábrica de doenças e a causa de terríveis depressões. O perdão é necessário também para uma vida espiritual saudável. O perdão é vital para uma correta comunhão com Deus. Não podemos amar a Deus e odiar os nossos irmãos. Em 1 João 4:20 nos ensina essa verdade. Aquele que odeia a seu irmão é assassino. Isso está em 1 João 3,15. Quem odeia a seu irmão está cego e não sabe para onde vai. Está em 1 João 2,11. A falta de perdão é falta de amor, e quem não ama seu irmão está nas trevas. Isso está em 1 João 2,11. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Isso está em 1 João 3,14. Quem não ama a seu irmão não conhece a Deus. Em 1 João 4,8 nos diz isso. E nem pode amar a Deus. Isso está em 1 João 4,20. Mas quem ama dá a sua própria vida pelos seus irmãos. Quem ama é nascido de Deus. Assim, quem não perdoa não pode ter comunhão com Deus, visto que quem não perdoa não pode ofertar. Em Mateus 5, no 23 ao 24, nos ensina essa verdade. E também não pode orar. E nem pode ser perdoado. Em Marcos 11, 25 e 26, nos ensina essa verdade. O perdão é libertador. Ele quebra as algemas e abre as portas da prisão existencial. O perdão nos arranca do cativeiro da amargura e nos tira do fosso lodacento da mágoa. Quando uma pessoa nutre mágoa no coração por alguém, torna-se prisioneira dessa pessoa. Ela acaba convivendo intensamente com a pessoa a quem repudia. Vive no cabresto da pessoa de quem quer se desvencilhar. A falta do perdão é uma prisão, uma tortura, uma masmorra, sem luz e sem ar fresco. A falta de perdão é a asfixia da alma, é o flagelo da mente, é a tortura do corpo, é a escravidão mais desumana. O existencialista Jean-Paul Sartre disse que o inferno é o outro e que o inferno é como uma sala fechada, sem janelas e sem portas, sem luz e sem escape, onde convivemos com aqueles a quem odiamos. A falta de perdão é uma espécie de prisão perpétua, um inferno na terra. O perdão é terapêutico, cura para o coração. Os relacionamentos quebrados são restaurados, trata dos nossos sentimentos e restaura as nossas amizades. O perdão é como um bálsamo para as feridas, é como remédio para as doenças da alma. Onde reina o perdão, há saúde, a vida, a paz. Porém, onde morre o perdão, nasce a guerra, o ódio, a vingança e a morte. A falta de perdão tem destruído muitas pessoas. Muitos são aqueles que se entregam ao desespero e até mesmo ao suicídio porque não encontraram dentro do lar
ou entre os amigos alguém capaz de aceitar e perdoar. Há alguns anos li a dramática história de um adolescente filho de um militar austero que estudava em uma escola particular dirigida por militares. Esse menino recatado foi surpreendido pelo professor em uma prova, sob a alegação de que estava tentando colar. O professor tomou-lhe a prova, lhe deu 0 e ainda chamou os pais e expôs o caso para eles com um pesado tom de reprovação ao garoto. Os pais ficaram revoltados com o filho. Ele tentou inutilmente explicar para os pais o que havia acontecido, mas eles não lhe deram nenhuma chance. Disseram-lhe que estavam envergonhados da sua atitude e que ele não tinha sequer o direito de olhar em seus olhos. O menino aguentou calado por vários dias sem poder conversar com os pais. Alimentava-se de suas lágrimas e curtia a dor de ser incompreendido. No momento em que seus pais saíram para fazer compras, o garoto pegou uma caneta e começou a escrever uma carta. Nessa carta ele disse: Papai e mamãe, me perdoem, mas eu não aguentei a dor de não poder olhar em seus olhos e conversar com vocês. Não suportei a humilhação de ser acusado de um erro que não cometi. Eu não consegui superar a tristeza de estar impedido de conversar com vocês ou até mesmo de pedir perdão por um pecado que eu não cometi. Mais uma vez, perdoe-me. Acabou de escrever a carta, pegou o revólver do pai e estourou os miolos com um projétil. Quando os pais chegaram, encontraram o adolescente caído em uma poça de sangue, com um revólver numa mão e a carta na outra. Esse fato mexeu com a minha alma e me ensinou a lição de que nós precisamos ouvir os nossos filhos, precisamos dar oportunidade às pessoas de desabafarem conosco. Precisamos aprender a perdoar aqueles que falham conosco. Pior do que a doença é tentar ocultar a doença. Quando diagnosticamos a doença e a tratamos no tempo certo, podemos encontrar a cura. Mas se uma pessoa não admite a sua enfermidade ou tenta ocultá-la, pode perecer sem chance de cura. Usar máscaras para disfarçar a mágoa é uma atitude perigosa. Curar superficialmente as feridas da alma é um expediente arriscado. A palavra de Deus é categórica. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Essa verdade nós encontramos em Provérbios 28, 13.